Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo de maneira clara e que é possível todo mundo captar todas as informações da nossa conversa? Bom dia, Malu. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Mas pode ser que seja aqui no meu computador. Vamos ver aqui. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Malu? Vocês estão me escutando? Tudo certo? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Mais uma terça-feira. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Eu estou ouvindo. Lisiano não está nos aqui para eu desenrolar o que aconteceu. Sempre dá um probleminha. Malu, vamos tocando um pouquinho só para eu ver aqui o que aconteceu. Bom dia, Miguel. De qualquer forma, vou terminar meu cumprimento, né? Como toda terça-feira, honrando o nosso compromisso, estamos aqui para trocar algumas ideias com vocês. Eu andei um pouco afastado, mas com certeza por motivos muito interessantes, né? A gente está direto viajando, direto olhando tendências de mercado, buscando novos nichos para nós encaixarmos o nosso processo de continuar qualificando mão de obra. Esse é o nosso core, esse é o nosso negócio, mas não necessariamente a gente precisa continuar repetindo sempre a busca desse garimpo nos mesmos lugares, né? Então, também é uma tendência da própria Euromoderno buscar novos braços, novos nichos de mercado, e esse conselho a gente tem dado há bastante tempo aqui nesse espaço. Vamos abrir os nossos braços para atender outros setores, né, outros nichos de mercado, né? A palavra nichado, ela tem sido muito usada ultimamente, e o que a gente vai debater daqui por diante é justamente essas tendências. Vamos ver por onde anda permeando esse mercado de busca por qualificação de mão de obra, que afinal é isso que nós vendemos. Então, eu acho que a conversa vai ser boa, e daqui para frente é um assunto muito recorrente, né? Onde está o cliente, como contatá-lo, como conectá-lo à nossa estrutura, e é esse o mote do assunto hoje. Perfeito. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Está funcionando bem? Tem eco, alguma coisa? Não? Tá bom? Tá bom. Então tá ótimo. Nota 7. Muito bom, nota 7. Então, ok. Então, assim, tem uma coisa que não é dar spoiler, mas eu acho que é uma coisa que é legal para a gente começar a conversar aqui, que é um ponto que eu achei muito interessante em todas as tendências que a gente vai falar, que é em comum a vários pontos, é a humanização do processo, porque vai muito de encontro àquilo que a gente fala aqui, né? De não ser uma coisa mecanizada. A gente fala muito de inteligência artificial, fala muito de automatização e tudo mais, só que vira e mexe, as coisas evoluem, as coisas mudam, mas a gente volta no processo de humanização. Eu acho que isso tem acontecido com a educação, tem acontecido com o negócio, tem acontecido com muito. E me chamou a atenção que quando a gente foi atrás das informações, entendendo várias fontes, todas elas em comum, em algum momento, falavam do processo de humanização do processo. Pode ter escala para venda, pode ter escala para uma série de coisas, mas em algum momento a humanização é importante. A gente pode fazer uma inteligência artificial para fazer todas as postagens da nossa rede social, entregar tudo pronto, mastigado, com logotipo, com frase, de acordo com a persona, tudo lindo. Mas eu acho que em algum momento tem que ter a humanização ali na rede social para que tenha impacto. A gente pode ter como até exemplo simples. Na semana passada, quando a gente fez a live, a Joana está aqui. Então, até vi que ela comentou ali que os áudios estão ok, né? Tomara que eu não esteja falando da Joana errado, mas eu lembro que a Joana fez um vídeo que ela comentou que até era inspirado no que a gente tinha conversado na live, e ela disponibilizou até para os licenciados para utilizarem aquele vídeo. Então, ou seja, ela está humanizando o processo. Ela poderia usar a IA para montar as mesmas coisas que ela falou, à frente e tudo mais? Poderia. Mas não, ela mesma fez, ela pegou ali uma que ela se sentia mais confortável de fazer, fez e até disponibilizou. Ou seja, ela colocou o rosto dela para estar atrelado à marca dela. Quando alguém da escola, quando alguém
olha no Instagram dela aquele vídeo e vai ver que depois encontra ela na escola também. Isso é realmente um processo. Então, é o início de humanização do processo dentro da tua marca. Mas eu não quero roubar aqui o assunto de todo mundo. Mas só resolvi começar com esse assunto, porque humanização é uma coisa que a gente fala há tanto tempo. E a gente vê que continua e cada vez mais forte nas tendências que tem a humanização no processo. Eu já disse que em um futuro não muito distante vai ter, assim, agências de marketing que somos uma empresa totalmente humanizada. Vai ter desenvolvimento de software que vai ser nossa mão de obra é totalmente humanizada. Logo vai ser o contrário. Ao invés de todo mundo falar que é com IA, vai ser que é humanizado. Igual já aconteceu isso em vários momentos. Eu tenho certeza que isso logo vai começar a aparecer também. Isso aí. E aí, quem vai continuar um assunto ou vamos começar na primeira tendência, Malu? Ou tu quer dar algum recado? Eu sempre esqueço, a gente combina de dar os recados, eu sempre esqueço. É isso aí. Não, pessoal, só para lembrar vocês que o calendário editorial do mês de novembro já está dentro do portal, né? Então, nós fizemos as últimas 2 lives, intensificando mais ainda como trabalhar com o calendário editorial, as ações da nossa Black. Explicamos para vocês também todo um passo a passo ali, que antecederam uns 20 dias da Black, explicando como foi. Então, espero que todo mundo já esteja aplicando. Quem decidiu fazer a Black o mês todo, né, que tenha muito sucesso. Quem decidiu para fazer só naquela semana também, vá preparando a sua equipe. Lembrar vocês também que o sistema de gamificação, a solicitação ainda está disponível gratuitamente, então vocês podem chamar o nosso time de relacionamento, falar com eles, fazer esse teste, ver como é essa gamificação, começar a aplicar na escola de vocês, né? E aproveitar mais esse benefício, né? Mais essa novidade aí da Ouro Moderno. Também falar que essa semana, ali entre essa semana e semana que vem, vamos começar a anunciar o nosso novo curso aí da atualização do Photoshop. Então, muitos pediram, né? Conversei com o Lisiano, vamos falar, não vamos falar? Não, vamos falar, porque o pessoal está no grupo pedindo. Então, a atualização do Photoshop vai vir esse mês de novembro, né? Para ser o nosso lançamento aí do mês. E claro que vai ter mais novidades, né? Mas a gente não precisa falar todas hoje, eu acho. Né? Vamos deixar para mais durante o mês. Vamos falar aos poucos, não vai dar spoiler de tudo agora, né? Não, deixa para o mês que vem também tem coisas muito boas a vir. Vamos para a primeira tendência? Ou alguém quer comentar alguma coisa? O Felipe, pelo menos, dá um bom dia, Felipe. Eu ia dizer bom dia, Felipe. Eu fiquei esperando. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Uma oportunidade de nós estarmos aqui falando de um assunto tão importante, né? E ontem a gente estava comentando, a gente estava vendo mais sobre o assunto, e tem coisas muito interessantes que qualquer negócio vai ter que se adaptar a essas tendências, porque o marketing está mudando, a forma como as pessoas estão comprando está sendo diferente, então a gente precisa estar o tempo inteiro se atualizando para poder, né, conseguir atingir o público certo e ter os resultados que a gente precisa. Perfeito. Vamos para a primeira tendência? Vamos, então. Então, pessoal, o que a gente veio trazer hoje para vocês, né? Como nós comentamos aqui, eu e o Felipe ontem nos reunimos e conversamos um pouco sobre essa questão, como vai ser o ano de 2026 com relação às tendências de marketing, né? Muitos sabem que nós, da Ouro Moderno, sempre disponibilizamos para vocês o calendário editorial, onde a gente sempre pede para vocês utilizarem tanto a parte que já vem prontinha, que é a questão dos cards, quanto dos vídeos. E conversando com o Felipe, a gente estava trocando uma ideia, pesquisando, e vimos como o Lisiano já adiantou um pouco o assunto ali, né? O próximo ano vai ser a tendência humanização. O que está acontecendo nas redes sociais? Normalmente, isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque eu acho que quando a gente está fazendo, utilizando, é muito bom, mas também a gente tem que dar o toquezinho, porque é o nosso trabalho aqui, né? Cada vez mais melhorar a rede social de vocês. E uma coisa que a gente está notando bastante, que os licenciados estão usando sim o nosso calendário editorial, isso é muito bacana de ver, mas tem um porém que a gente quer falar aqui hoje, que é essa questão da humanização, a questão dos vídeos, né? Sempre quando tem no calendário editorial uma questão de sugestão e um Reels, normalmente a gente passa para vocês ali a ideia para vocês aplicarem. O que está acontecendo muito? Aquela velha questão que o Lisiano sempre fala que parece um folder digital, né? Que é aquele card, e tu não vê pessoas. E como nós estávamos falando ali do caso da Joana,
ela veio ser a cara da escola dela. Então, se tu chegar ali numa rede social ou na escola da Joana, tu vai ver a Joana lá, né? De todas as formas, sendo ela ou comercial, ou, enfim, instrutora, ela vai estar lá de alguma forma, né? Então, o que a gente mesmo aqui da Ouro Moderno está fazendo, e isso é uma coisa que a gente vem a cada mês, assim, tentando agregar mais vídeos, é justamente por isso. Podem ver que as carinhas agora estão um pouco diferentes, a gente está trazendo pessoas novas para a rede social, a gente brinca aqui que estamos descobrindo talentos aqui na Ouro, né? Então, os vídeos estão trazendo cada vez mais a cara da Ouro. Porque, claro, que a gente sempre tem aí, vamos dizer, um reconhecimento muito maior, que é o Liseiro e o Miguel, a gente não tem que discutir isso, claro, né? Mas as pessoas enjoam do meu rosto. Então, né, a gente sabe que a referência hoje, quando vocês têm conhecimento, a gente vê até em eventos, quando eles vão para feiras, enfim, já sabem quem é o Liseiro Miguel. Mas quem trabalha por trás da Ouro, hoje a gente vem trazendo um pouco mais. Então, nós temos o próprio Felipe, que parece bastante, eu de vez em quando apareço, temos a Natália, enfim, a Duda, e assim vai. Agora a gente tem mais vídeos aí por vir com outras pessoas, e é bacana de ter isso, porque muitas das pessoas, às vezes, quando a gente faz, principalmente vídeo, eu escuto muito assim, a gente nem sabe quem trabalha aí às vezes, né? Tem muitas pessoas. Então, é uma forma de vocês conhecerem um pouquinho também da Ouro, né? Claro que a gente tem pessoas que aparecem, pessoas que não gostam, enfim, a gente respeita isso, tudo certo. Mas da mesma forma que a escola de vocês. Então, trazer isso para a escola de vocês. Sempre tem um ou dois que gosta de se destacar, que aceita fazer isso. E nada melhor do que vocês falarem da escola de vocês exatamente com as pessoas que estão aí. Claro que eu também tenho a questão, eu já escutei também de licenciados trazer influencer da cidade, tudo mais. Tudo certo. Isso para a questão de captação de leads é muito bacana, porque ali a pessoa vai fazer uma propaganda e vai realmente te dar um retorno. Mas a humanização não está somente nessa questão da venda, né? E sim de quem vai acolher, quem vai receber esse teu futuro aluno na escola, ou aluno mesmo que já está. É muito bacana de ter essa familiarização, assim, familiarizar tudo em rede social, justamente para entender quem está chegando, quem está ali, quem vai me receber. Então, a gente traz... Oi. Deixa eu dar uma observação interessante aqui. Aqui na cidade tem uma menina que as empresas que não querem, o dono, as pessoas da empresa não querem colocar o rosto, ou não querem falar, acham que não tem jeito, sei lá, por algum motivo não querem se expor ali, né? Tem uma menina que eu acho que a função dela, o trabalho dela é ser esse rosto. Então, assim, às vezes tu abre o Instagram aqui na cidade, tu passa de 3 empresas, é ela nas 3 empresas. Uma hora ela tá falando de produto de limpeza, uma hora ela tá falando de perfume, uma hora ela tá falando de hambúrguer. É a mesma menina, só muda a roupa e só muda a empresa. Agora tu falou, eu imaginei eu sei, eu já imagino quem é. Então, assim, é engraçado, porque esses dias eu abri e apareceu ela na sequência em 3 empresas. As empresas não querem fazer, ou enfim, e contratam ela. Então, eu não sei nem se existe um nome desse serviço, porque não é social media, que não necessariamente, talvez até ela edite, corte, entrega ali, não é editor de vídeo, é o quê? Então, porque ela vai lá e o que quer falar? Eu quero fazer um vídeo falando sobre os produtos da empresa. Tá, ok, ela vai lá, faz, te entrega e tu porta. Aí a outra vai lá e contrata. Então, assim, tem uma pessoa que disse que é marketing, eu ia dizer, marketing UGC que a gente fala, é uma nova categoria. UGC, caramba. Humanizando. Humanizando no meu gerador de conteúdo. Garota propaganda, pronto. Exatamente, eu ia falar isso agora, legal. Mas isso é uma coisa. Eu ia falar isso agora. Eu escuto vocês e fico pensando uma coisa muito interessante, né? A gente tem que descobrir hoje qual é a forma de consumo do nosso cliente potencial, que é o B2C, é o cliente lá na ponta final, precisando adquirir qualificação profissional. Qual é o modus operandi dele? Onde ele nos procura, onde nós encontramos eles, né? E aí eu vou falar uma coisa mais maluca aqui, já que usou o exemplo dessa menina, essa garota propaganda, que empresta a sua didática de explicar as coisas de qualquer setor, né? Ela tem uma fluência boa e ela tem uma simpatia natural. E eu fico pensando nisso. Então, nós estamos falando de humanização, mas a humanização ela tem uma flexibilidade hoje muito grande.
Uma hora dessa eu estou falando em escola digital, onde a gente pode fazer a matrícula e a captura desses clientes digitalmente. Outra hora nós podemos estender o nosso braço e ir a localidades mais distantes, mas continuando a fazer. Mas eu queria chamar muito a atenção que existe uma forma de humanização digital. O meu aluno optou por fazer um formato EAD nos nossos cursos. Mesmo assim, eu não posso cometer o erro de achar que eu não preciso humanizar com ele, que eu não preciso contatar com ele, que eu não preciso acompanhar a performance dele, que eu não preciso ligar tentando identificar porque ele não logou em dia e hora marcada. Isso também é uma humanização não presencial, porque não dá para catalogar a humanização como presencial. Ela é um acompanhamento de uma inteligência natural e não uma inteligência artificial. Então, ainda pegando um gancho sobre essa grande vertente de entrega de cursos no formato EAD que está acontecendo no Brasil e no mundo, ela é carente de humanização, de acompanhamento, observação, fazer o upsell, de vender mais para os mesmos, de entender se os índices estão sendo satisfatórios de entrega e de aceitação. Então, vai aí mais uma reflexão sobre como a humanização também tem várias faces, né? Vários modelos, várias formas de continuar integrando com o nosso cliente e fazendo ele se sentir pertencente de um processo, mesmo que de uma forma digital. Eu queria contribuir com isso. Bem legal, bem legal. Não, exatamente. E aí, isso que o Miguel falou muito importante, porque às vezes as escolas EAD, tu chega ali, primeiramente, tu vai falar com um WhatsApp, que é uma fotinho do nome da empresa, tu não sabe quem é, tu não sabe, né, de onde vem, se realmente é uma pessoa ou é um robô. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, e isso já foi falado também em várias lives com relação a quem faz atendimento para o EAD, primeiramente, faz um áudio, chama uma pessoa pelo nome para ver que não é uma IA, inteligência artificial treinada. Se a pessoa ela tem a disponibilidade, o aluno, enfim, o futuro aluno, faz um meet de 15 minutos para ter um atendimento, para conversar com essa pessoa e entender ela, né? Porque, às vezes, o EAD é o que tem a questão de muitas pessoas quererem trabalhar com tudo muito automatizado, né? E a escola, por mais que ela não tenha um espaço físico, ela não vai deixar de ser um lugar humanizado, seja ela no EAD ou presencial. Só que tem que se dar rostos, mostrar quem está por trás, mostrar quem está trabalhando para que aquele curso chegue até aquele aluno, né? Então, isso é muito importante também. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo como consumidor semana passada. Eu recebi um contato e ele foi aquecendo a nossa conversa, e é claramente uma IA, né, me dando opções de escolha para ela formar, né, um conceito a respeito de como eu gostaria de consumir. Chegou no momento dessa conversa que eu disse, agora eu quero conversar com um humano. E ela ainda me indagou perguntando, por qual motivo você quer conversar com um humano? Não, eu quero fechar o negócio, mas com um ser humano. E aí eu percebi que essa minha escolha deu um pouco de constrangimento para a IA. Eu não sei até se ela se sentiu um pouco desvalorizada, mas, enfim, eu fui parar num atendimento humanizado. E acho que quando a gente vai fazer captura de lead, aquecimento desse lead, nós temos que deixar sempre a opção para ele. Você, nesse momento, gostaria de continuar o atendimento com a IA ou você prefere ser atendido por um humano, dessa fase em diante? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, ainda definir, já me encontrou, já está me entendendo, já estou respondendo, mas daqui para frente, você quer continuar comigo, IA? Ou você quer partir para um atendimento humanizado? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente começar a colocar nesse nosso processo de funil de venda, aquecimento de lead e tudo mais, né? Eu acho também uma coisa, só para acrescentar ali, a questão do atendimento, a gente fala muito do atendimento personalizado, individualizado, né? E muitas vezes a gente acaba tratando ainda como se fosse um número. É só mais um lead que entrou. Só que aquele lead que entrou, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem o porquê dele estar ali, o porquê que ele clicou no anúncio, o porquê que ele procurou aquilo. Então, essa questão da humanização também é muito sobre querer entender a história, né? Chamam do slow marketing, que antes de vender qualquer coisa, é entender e fazer a pessoa se sentir parte do processo. Então, muitas vezes o robô, ele facilita, sim,
todo o atendimento, ele deixa o atendimento mais rápido, mas como o Miguel falou, a pessoa ele vai chegar num ponto que ele precisa e ele quer ser atendido pelo humano, porque o robô ele não vai ter empatia, o robô não tem emoções ainda não tem, né? A gente pode ver no futuro quando ele vai se criar isso. Mas esse atendimento, sentir esse termômetro que a gente chama, né, de medir como é que está a temperatura, se a pessoa está aberta a receber aquela proposta que ela vai, é muito importante. Então, por isso que 2026, e a gente já está vendo essa mudança agora, está sendo muito focado, porque a gente vem de anos que a inteligência artificial, a automatização do atendimento, para facilitar tudo mais rápido, então a inteligência artificial está em todos os lugares, está em tudo, mas o humano, ele vai acabar se perdendo. Mas a gente precisa pensar nessa questão da personalização. E um dos pontos da personalização é saber o nome da pessoa. Acho que a parte que a gente consegue no atendimento, quando está sendo atendido, tu quer ser chamado pelo teu nome, né? Então, começa por aí. Porque o celular do robô, ele vai pegar o nome da pessoa ali, teoricamente, mas não é aquela mesma coisa, né? Chega o aluno para a pessoa atender o atendimento humanizado, às vezes a pessoa não sabe quem é, às vezes vem vai na escola, mas não... Então, para aí. Então, eu preciso começar a entender que ali tem uma história e tem um porquê da pessoa estar buscando aquilo. Então, o atendimento humanizado é justamente sobre isso. E é interessante porque, assim, ó, a gente não tirou essa quase que realidade, mas ainda é uma tendência. A gente não tirou isso do nada, a gente não sonhou, né? A gente foi atrás de informação. E se tu observar as marcas, as grandes marcas, não precisariam fazer esse movimento, já são extremamente conhecidas, não teriam muito porquê, e elas também estão fazendo. Então, muitas empresas estão colocando ou dono, ou CEO, ou alguém à frente para dar uma... Então, a gente dá para pegar talvez duas marcas... Olha, eu falaria da CIMED. Agora, para mim... A CIMED, que é um caso talvez mais claro... A CIMED com a Carla e o irmão dela ali, eu esqueci o nome dele, Abid? O Adib, acho que é. Adib. O CIMED, o próprio iFood, o CEO da iFood tem falado em tudo que é lugar também. Então, assim, iFood, CIMED, não precisaria ter uma pessoa, não precisa ser o dono da empresa, ou o CEO, enfim. Eu poderia contratar uma pessoa para ser, como sempre foi, né? Historicamente, sempre era assim. Uma grande marca pega um global e bota essa pessoa de embaixadora lá e ela ia para tudo que é lugar para divulgar a marca. Agora não, o próprio dono ou a pessoa, ou alguém da empresa mesmo, está lá na frente falando tudo mais. Então, não é à toa. Inclusive, o Adib é um cara que fala isso mesmo. As pessoas gostam de comprar de pessoas. Elas não gostam de comprar de uma marca, então não gostam de comprar de uma pessoa. Então, nada faz mais sentido que realmente ter uma pessoa ali, um rosto, para que quando a gente lembre, por exemplo, a gente pode usar o exemplo da CIMED, né? Quando a gente lembra de CIMED, a gente já lembra que tem lá o Adib, que agora já é um influenciador também. Elisa, e o interessante do Adib é que, se eu olhar o TikTok, por exemplo, o Instagram, né, eles participam de trend, né, o social media deles, eles são muito o Dieguinho, e ele tava falando sobre isso, que as pessoas, elas relacionam o Adib e a CIMED automaticamente. Então, quando as pessoas vão comentar, elas não falam do Adib, elas falam, CIMED, esse pessoal da CIMED, porque já está relacionado àquilo, entende? Então, hoje a gente pode ver, e vai ser uma das tendências também, a Malu vai falar mais adiante, que é essa questão da marca como influência. Não é aquela questão da venda. A gente falou na semana passada sobre isso lá, quero vender. Não é venda. É experiência. Tu vai ter que mostrar a experiência que a marca oferece, o que ela vai te oferecer ali, vai falar sobre a profissionalização. A gente está falando de cursos profissionalizantes. Então, a gente precisa pegar a jornada de um aluno que está buscando a qualificação, porque ele quer o sonho dele ele ter estabilidade financeira, ele ficar independente dos pais, não precisar mais depender. Então, a gente precisa pegar a história dele e vender para essa história, e a gente vai falar de comunicação. Aí entra várias coisas, né? Como é que a gente vai comunicar para ele, enfim. Mas ele precisa sentir que aquele sonho dele pode ser realizado através do meu produto. Então, e pensa, né? Pode falar. Então, precisa, tipo assim, a marca vai se relacionar. A gente estava falando de influenciador antes, mas a gente não precisa contratar um influenciador, porque o influencer está dentro da nossa sala de aula.
O nosso influencer é o nosso aluno. Por que eu não posso aproveitar o meu aluno para falar sobre a minha escola? Sobre o que o meu negócio está proporcionando para a vida dele? Ô, Felipe, é legal porque assim, aí o aluno pode gerar alguma coisa para ti, ele coloca nas redes dele e tu acessa as redes dele. Exatamente. E Exatamente. normalmente, o conteúdo fica na tua rede social, ou seja, não necessariamente todo mundo vê, na verdade não é todo mundo, não é todos os teus seguidores que vê todos os conteúdos, a média de 10 a 15%, aqueles que têm mais relacionamento contigo. Agora, acessar conteúdos dos teus alunos, acessar a rede de seguidores dos teus alunos é uma coisa muito importante, está furando a tua bolha e indo para outras bolhas. E cria o senso de comunidade, né, Elisiana? A gente vai ver muito sobre isso, o senso de comunidade. A gente tem a comunidade dos licenciados aqui, é muito legal ver as trocas, ver o pessoal, eu tô com uma dúvida. Então, assim, precisa criar esse senso. A escola não precisa necessariamente criar um grupo, por exemplo, do WhatsApp para divulgar curso, não. Cria um grupo lá no WhatsApp para falar sobre dicas do mercado de trabalho, divulga vagas de emprego, pega lá um dia, talvez, só para responder dúvidas. Pega um dia lá alguém, hoje a gente está aqui para ajudar você a montar um currículo. Dá para fazer algo diferente que tu vai divulgar nas redes sociais e vai mostrar que a tua escola, além de vender o curso, ela também te abre oportunidades muito maiores. Então, essa questão da humanização, do sentimento de pertencimento, porque todo mundo quer pertencer a alguma coisa. Né? Felipe, eu vou te complementar o que tu está dizendo. Usou o exemplo da TIMED. Eu vi o marketing forte que ele deu, que ele ia visitar 300 unidades da CIMED, pessoalmente, para olhar como é que é o desempenho. Mas se nós olharmos para dentro da nossa estrutura, o que nós estamos fazendo toda terça-feira às 9 da manhã, se não um reforço de marca e criando personagens que já não pode por aí sair visitando a escola, porque sabe que é o Lisiano da Urmoderno, é a Malu da Urmoderno, é o Felipe da Urmoderno, porque nós criamos personas. E mais do que isso, nós poderíamos entregar esse treinamento gravado para todos vocês, mas a gente acha muito importante essa interação. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma prova muito forte, semanal, de humanização do processo, que tecnicamente ele está construído. Eu tenho um sistema que entrega naturalmente, que é escalável no Brasil inteiro, e que não precisaria estar aqui recebendo esse apoio humanizado toda a semana, trocando ideia num canal aberto, de ida e de volta. Então, nós podemos usar o exemplo da Urmoderno. O esforço semanal que a nossa empresa despende para gerar conteúdos, para gerar novas ideias de marketing, para gerar novas alternativas de venda, esses canais todos que a gente constrói, é um esforço humanitário muito forte, muito forte. E desafiador todo o tempo. E imaginem que ainda a nossa maior dificuldade não é criar ideias, conteúdos, ferramentas. A nossa ideia é fazer com que o dono da escola nos escute. Então, a nossa ideia, o nosso maior problema ainda é a comunicação. E a comunicação, de uma forma eficiente, ela é feita assim, por ser humano conversando com o ser humano. Concordo muito que o ser humano quer comprar de um ser humano. Isso é escalável? Até uma certa parte do processo, com certeza. Mas não dá para deixar o humanizado de fora. Então, o exemplo é dentro da nossa própria empresa. Nós somos humanizados do início ao fim. Se quiser falar com o dono da Urmoderno, você consegue. Se quiser falar com o comercial, consegue. Se você quiser falar com a Malu, consegue. Então, não é um marketing. É uma verdade, é uma realidade. A nossa empresa se diferencia do mercado pela humanização, pelo suporte técnico e pedagógico, que tem menos de 1 minuto para responder qualquer tipo de questionamento. Lá por trás não é uma IA, é uma pessoa que te entende, aliás, que já te conhece. Então, o comercial é assim, o financeiro é assim, todo mundo tem um canal aberto. E isso talvez seja o diferencial. Isso nos torna menos técnicos? Claro que não. Mas esse é o exemplo de caso que a gente pode citar com muito orgulho. Isso aí. E finalizando com relação ali que eu ia falar da questão da CIMED, a CIMED são acasos que juntaram para que seja um sucesso. Primeiro, gente, é uma empresa de medicamento genérico. Pensa, qual era a probabilidade de tudo isso vir da forma que veio? Ele casou com vários momentos assim que foram muito bacanas. Primeiro, a questão de eles apostaram, ele mesmo falou que aquela primeira aposta que ele fez no Luciano Huck, daquela premiação que foi
que era quase um caminhão de prêmios, era uma coisa assim que eles fizeram. Eles, nesse primeiro momento, não foi o sucesso que eles imaginavam, o retorno que eles imaginavam. Aí ele começou a colocar a cara dele, né, a visão ali da empresa com ele fazendo, e ele acabou tornando a parte mais da CIMED Saúde, né, onde ele cuidava do corpo, da alimentação, e começou a trazer as suplementações como base das propagandas. E aí, o que ele fez? Aquele negócio com o Luciano Huck não tá legal. Eu mesmo comprei, mas não por isso, mas era um kit de vitaminas e dentro vinha o negócio do Familhão, que era para ser sorteado para o prêmio do Luciano Huck. Né? Então, o que ele pensou? Não, vou fazer a última cartada. E ali ele começou. E dentro disso, a irmã dele, que a Carla, que não fazia absolutamente nada, além de trabalhar na parte mais realmente administrativa, quis criar a CarMed, né? Que é a cara de Carla e a média da CIMED. Então, ela juntou, gente, qual é a probabilidade de um batom hidratante com o nome de CarMed dar certo? Né? Mas aí, o que ela trouxe? Ela criou o bordão do Turma, que ela fala, trouxe menininhas da idade hoje aí das influencers, que são de 16 a 18 anos, começou a viver um mundinho como se ela fosse uma jovem, trazendo o dia a dia dela à tona e falando, fazendo, né, aquelas collabs que a gente fala com Fini, né, que foi a sensação, aí logo depois agora veio dos Smurfs, então trouxe também um público adulto mais antigo, que ela trouxe, quis trazer os Smurfs antigão mesmo para vir, então coleção, e daí tinha o diferente ali, que era o raro, e agora, por último, que eu achei bárbaro, foi a questão da Coca-Cola, que foi os filhos, se eu não me engano, eles queriam muito fazer a parceria com a Coca-Cola, e a Coca-Cola disse, vocês têm 24 horas para criar um batom e vir aqui trazer para nós, aqui em, acho que é Toronto, né? Eles têm a base, uma coisa assim. E aí a Carla já falou, não vou. E, né, daí ele disse, não, mãe, deixa com nós, vamos passar a madrugada aqui, a gente faz. Chega amanhã com a malinha pronta que a gente vai para lá. E aí eles fizeram todo um marketing em cima disso, que pensa, todas essas coisas de bastidores, como está sendo o processo, gente, isso é valioso demais. Faz com que as empresas tenham um valor maior, porque pensa, mostrar todo mundo que está no processo, todo o correrio, tudo que está fazendo, o esforço que está fazendo. A mesma coisa a escola de vocês, mostrar o esforço do aluno, mostrar o comercial de vocês trabalhando, a recepção ali com o pessoal, falar sobre os alunos que se formaram, falar sobre os alunos que estão aí batalhando, daqui a pouco fazer, que nem a gente já falou, várias campanhas internas, oportunidade de emprego, as trilhas, a questão da tabela de encantamento, ela tem inúmeras possibilidades para vocês trabalharem e mostrarem esses bastidores. E o que eu vejo muito das empresas hoje, que crescem muito no digital, que elas estão mostrando muito bastidor, como o Felipe falou. Imagina, o Adib tem o quê? Deve ter quase 50 anos fazendo trendezinha. O cara da van, vamos dar um exemplo clássico, o velho da van, que é aquele cara, ele parece às vezes que tem, sei lá, 30 anos, a energia que ele tem dentro da rede social, claro que é do jeitão dele, né? Mas, gente, contagia, não adianta. Então, eu acredito muito... Oi, pode falar. Por um minuto, eu achei que tu estava sendo patrocinado pela CIMED. Mas, não! Eu queria entrar ao vivo aqui agora e começar a falar contigo, mas tudo bem. Vou chamar a minha amiga Carla. Vem, Carla! 10 minutos aqui para falar da CIMED. Eu falei, pronto, agora a Ouro Moderno vai anunciar uma parceria, vai ser amarela. Na verdade, até a cor original da Ouro era amarela. O carnet da Ouro Moderno. Mas eu acho que tu falou uma coisa ali, eu acho que faltou só uma frase final para complementar. Que muitos comentam assim, mas eu não tenho tanta familiaridade, eu tenho dificuldade de falar e tudo mais. Eu acho que tu falou uma coisa meio sem querer, não sem querer, tu falou por querer alguma coisa, mas o raciocínio pode ser complementado, que é justamente isso. Não necessariamente precisa ser só o dono da escola ali aparecendo e tudo mais. Pode ser os teus alunos, pode ser uma formatura, pode ser o aluno fazendo aula. Tu pode humanizar, ou seja, mostrar a tua escola, mostrar quem são as pessoas que frequentam a tua escola, e não necessariamente tem que ser uma pessoa enquadradinha ali falando. Pode ser os teus alunos, pode ser, ou seja, consegue humanizar de outras formas. Eu acho que isso é importante. A gente já falou isso várias vezes, mas eu acho que não custa a gente sempre reforçar. É importante que as pessoas, quando entram nas suas redes sociais, vejam onde é a tua escola, quem são as pessoas, quem são os alunos. Precisa trazer isso para a realidade. É óbvio que se a gente se comparar com pessoas que são muito acima, mas eu não tenho o mesmo telefone, eu não tenho a mesma simpatia, não tenho... Cara, comece dentro da realidade de vocês, comecem a mostrar.
existem muitas, e talvez eu esteja até batendo a carteira de vocês aqui falando uma tendência que vocês vão falar, mas eu já vi muitos players muito grandes dizendo que, cara, eu tenho a estrutura para gravar vídeos de cinema aqui, e eu não faço, eu pego o meu telefone na câmera frontal do meu telefone e gravo os meus stories para mostrar para as pessoas que elas não precisam ter estruturas, o Steven Spielberg fazendo a direção do negócio para poder fazer vídeos bons que geram resultado. Ou seja, às vezes vale a pena tu fazer com o recurso que tu tem para se conectar muito mais com o teu público. Trazer para a realidade do teu público, tu gerar um negócio de última geração que tem uma conexão. Mas vamos ir para os próximos trends aí, senão daqui a pouco a live a gente não terminou. Isso aí. Então, a gente falou bastante ali sobre essa questão das tendências, da questão da humanização, né? Então, essa questão de personalizar a escola, falar, né, sobre com relação a ali na rede social, quem trabalha, quem está por trás. Então, isso é a base de tudo. Eu acredito que a questão de a humanização parte sempre das pessoas, né? Então, a escola de vocês, tendo essas pessoas, não seja uma, duas, enfim, como a gente falou, disponíveis ali para fazer os vídeos, seja aluno ou não, como o Felipe também falou, falo de novo, o influencer da tua escola é o teu aluno, então tu tem inúmeras possibilidades de trabalhar com isso dentro da tua escola. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre a questão da humanização, hoje, até o assunto, meu Deus, olha a hora, 40. Falamos demais. Mas, enfim, então a gente trabalhar com alguns pontos, né? E a gente vai depois deixar disponível junto com a live um doc, onde a gente trouxe essas tendências para vocês lerem ali com calma e verificarem ali o que a gente fez nesses estudos. Mas, primeiramente, né? O marketing, ele está mudando as ferramentas, né? Com as tecnologias, hoje a gente sabe que estão facilitando muito para a questão de tornar isso como automatizado. Então, nada melhor do que a escola de vocês retroceder um pouco, né, parar para analisar, porque a gente sabe que vem por mais que a gente ache que não, ainda temos algumas manias, vamos dizer assim, ficamos com vícios de pandemia, onde muitas das coisas eram sem contato humano, ou sem humanos fazendo, justamente porque não se podia. Então, isso veio desde lá dessa época da questão da pandemia, né? Então, cada vez mais a gente tem, nós mesmos aqui da Ouro, como a gente comentou, a gente tem visto que muitas pessoas estão optando pelos atendimentos humanizados, né? Então, essa questão de ter as tecnologias, às vezes, claro, é um benefício, porque auxiliam e ajudam a escola de vocês, mas nada melhor do que ter uma comunicação pessoal, né? Então, Malu, eu já falei isso em várias lives, o Lisandro também, a gente compartilha da mesma ideia, que eu, a partir de 2 mensagens de eu não gosto mais de responder. Eu já desisto do atendimento, e se eu pedir e não vem um ano e continua, eu desisto. Porque, para mim, na minha visão, eu sou uma pessoa que eu quero conversar com uma pessoa, porque se eu estou com um problema, por exemplo, estou com problemas de internet, e eu quero resolver rápido, não vai ser IA que vai me ajudar, ela vai pegar, vai coletar meus dados, que vai passar para um outro setor de IA, que ela vai faz teste do teu modem, faz isso aqui, não sei o quê. Pô, se eu já sou cliente, já fiz várias vezes isso, na minha conversa tem um histórico que eu já fiz, por que eu vou fazer de novo? Eu sei o que tem que fazer o básico, agora eu preciso falar com uma pessoa. Então, para a escola de vocês, é a mesma coisa. Isso também vem um pouco da questão de vocês entenderem um pouco mais com relação ao quem quer receber isso. Claro que a gente sabe que tem pessoas que gostam da IA, tudo certo, conversar com um robô. E quem não gosta? Como que a escola está treinada para isso, né? Principalmente o setor comercial, por exemplo. Como eles estão treinados para receber uma pessoa que quer conversar 100%, né? Não quer uma automação. Ô, Malu, e eu acho que assim, não é dizer que não pode automatizar nada. Eu acho que tem que ter um casamento. Eu acho que o segredo é o casamento ali no meio do processo. Claro que eu vou pedir hambúrguer. É óbvio, a curva de decisões é muito baixa, então rapidamente toma a decisão e tu consegue pedir um hambúrguer por IA, tá tudo certo. Porque é mais rápido. Agora, no caso dos cursos, até pode ter. Eu faço a captação, eu faço prospecção com IA, pegar um conjunto de leads e trabalhar ele de alguma forma e depois encaminhar para o humano, talvez seja o casamento ideal no caso de cursos. Eu acho que, a não ser, claro, que tu trabalhe quase como um varejo. Vende um valor muito baixo e deixa tudo automatizado. Quem entrar, entrou, já que não tem trabalho mesmo,
pode ser uma estratégia. E talvez dê certo para muita gente. Mas eu acho que quem quer entregar um negócio que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, que realmente, com a tranquilidade de dormir todos os dias e saber que está entregando um curso ou um conhecimento que vai influenciar positivamente, diretamente a vida da pessoa. Dificilmente vai conseguir automatizar todo o processo. Claro, daqui a pouco tem alguém aqui que tem uma super habilidade em N8N e vai conseguir fazer um processo que é praticamente humano, ok? Mas aí somos fora da curva. Eu acho que o processo natural, normal, vai ser, muitas vezes, um processo que vai fazer com que a pessoa desestimule a pessoa a continuar. E, realmente, eu também, se é um processo muito longo, tem que passar por IA, putz, a gente já fica meio, como é que é? Meio preguiçoso de fazer, porque sabe que vai passar por um caminho muito grande até chegar em alguém. Então, acho que esse casamento que é importante a gente encontrar no limite dos dois lados. Hein, Elisiano? A gente está falando muito sobre IA, né? E a gente vê hoje que existe meio que não uma preguiça, mas é meio que uma preguiça. Vamos colocar assim. Porque a gente coloca tudo para IA fazer. Só que aqui, ó, a nossa mente, a mente que criou a inteligência artificial é a que pensa, é a que é a criativa. Então a gente tem que estimular essa criatividade, o atendimento, a questão de empatia, porque é nós que temos as emoções. Então, a gente sempre deve pensar que a IA, ela não vem para substituir o humano, mas ela vem para auxiliar o teu trabalho. Exatamente. Então, assim, a inteligência artificial não pode, por exemplo, eu estou produzindo um conteúdo, eu não posso ficar dependente só do que o chat GPT, lá, as ideias que ele vai me dar. Eu posso usar ele como um auxiliar para mim, mas quem tem que pensar e adaptar aquilo para o meu público e para quem eu estou trabalhando, sou eu. Porque eu sou humano, eu tenho empatia, eu entendo. Ele é um grande auxiliar. Se a gente for olhar a produção de conteúdo de hoje, há uns anos atrás, levaria muito mais tempo para produzir um conteúdo. E hoje tu coloca ali no chat GPT, bota ali um prompt, ele vai te dar exatamente aquilo que precisa, tu vai arrumando, vai atualizando. Facilitou todas as coisas. No atendimento também, ele facilita também, igual tu falou da questão da demanda, enfim. Mas a gente nunca pode pensar que a inteligência artificial vai substituir quem realmente tem as emoções. E quem tem as emoções tem o poder. E outra coisa, assim, que eu já vi muitas escolas falarem que substituíram as pessoas por IAs para fazer o atendimento. E, claro, como eu falei, tem pessoas que sim aceitam, vocês vão fazer até venda. E quem não aceita? Então, quer dizer que vocês estão separando as pessoas que querem atendimento humanizado por uma economia, de repente, dentro do time de vocês, né? Dentro do final, aí, do orçamento final da escola de vocês. Claro, a gente sabe que hoje, né, tá bem difícil com relação a achar pessoas também que queiram trabalhar e tenham esse dinamismo de venda, por exemplo, do setor comercial, mas não descartem as pessoas por IAs, né? Como eu disse, sempre tem uma Malu, um Lisiano, que não aceitam falar com o robô. E aí a gente vai acabar realmente descartando pessoas que, de repente, poderiam ficar 1, 2, 3 anos na escola de vocês, por simplesmente querer manter um atendimento IA, né? Então, né, vamos só para mim encerrar, mas basicamente é isso, é ter o atendimento humanizado de ponta a ponta. Eu acredito que isso é o principal, desde a recepção comercial e a questão do instrutor, né? Então, porque quando as pessoas chegarem, elas vão querer ver as pessoas da escola, né? Quem é presencial. E no EAD, tendo a pessoa ali, quando ela tiver um suporte, precisar, que nem eu falei, um Meet, alguma coisa, ela vai querer ver um rosto ali, ela vai querer saber quem é que está por trás daquela escola, né? Não simplesmente fazer uma venda e tchau e bênção e vai fazer teu curso e já era. Não, não é assim. Né? Todo mundo vai precisar de um dia de um recurso, no atendimento, né? De uma ajuda. Então, é bem bacana de vocês pensarem com relação a essa questão. Então, assim, a gente falou hoje, a gente falou muito de humanização, que é uma... Eu acho que, assim, se a gente pega 2024 para 2025, eu acho que acho que isso estaria muito relacionado a isso, né? Sim. Hoje, eu acho que a gente vê muito, o ciclo, né? Hoje a gente vê muito a humanização ali no processo. A IA vai continuar forte? Vai. Eu acho que a IA é igual um caminhão de melancia, né? Então, coloca tudo ali, eu acho que com o tempo ela vai... as melancias vão se encaixar e a gente vai realmente ter as IAs ajudando a gente no dia a dia, a gente sempre com o nosso toque, mas
Eu acho que a IA ainda está se achando no meio do processo todo. Vai evoluir muito, ela ainda vai achar o lugar dela no meio de tudo. Eu acho que também tem a questão de relacionamento. Eu acho que é bom a gente pegar a humanização / relacionamento. Se tu olhar aí, eu sei que a Malu vai falar agora no final sobre a Coca-Cola e as marcas, né? Mas relacionamento, realmente se relacionar com as pessoas. Então, realmente chamar a pessoa, ver aquilo tudo que a gente já fala, que às vezes eu falo, parece que eu já falei umas 12 vezes, realmente falei. Mas assim, a gente não se relaciona muitas vezes com as pessoas. Entendeu? Tem que se relacionar com as pessoas, entender a realidade dela, com a postura de realmente ajudar, olhar para a pessoa nos olhos da pessoa e conversar com ela. Então, isso também, as marcas estão fazendo isso, claro que no formato digital, sim, estão, a própria Coca-Cola, a própria Red Bull, estão fazendo coisas para se relacionar. As grandes, se uma Coca-Cola precisa fazer ações nesse sentido, que dirá nós mortais aqui. Mas eu acho que a Malu quer falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu quero. Não, e falando aqui com relação para vocês, eu estou olhando aqui só para mim não me perder, mas vai ter coisas que eu vou ter que deixar no doc para vocês, tá? Porque foi bastante coisas que a gente trouxe. Mas a questão que o Lisiano estava comentando sobre marcas, aqui volta a falar também sobre isso, sobre a personalização com propósito. Então, primeiramente, gente, o aluno hoje ele quer ser visto. Ele quer se sentir pertencente ao ritmo da escola, ao momento, à escola, à história que a escola tem. Então, uma das coisas que eu vou trazer agora para vocês, para explicar um pouquinho sobre essa questão de pertencer, né, é com relação ao que o Lisiano falou sobre marcas, né? Então, o que acontece? Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Malu, tu vai quebrar o nosso tempo, Malu. Ai, não vou quebrar, não, calma. Vai dar tudo certo. Então, aqui estava aqui na. Então, falando um pouquinho para vocês com relação a marcas que elas fazem com que tu pertença a elas de alguma forma. Gente, exemplo primeiro é a Coca-Cola. Primeira coisa, o que a Coca-Cola precisa fazer algo que eu me sinta pertencente a eles, né? Uma empresa onde eles já têm com certeza um ticket médio há muitos anos já fixado aí de vendas, uma base de vendas há muito tempo, mas eles sempre têm esse lado humanizado. Primeiramente, eu, desde criança, lembro daquela propaganda clássica que vem agora nessa época do Natal. Então, eles surpreendem sempre dessa forma, acolhendo e trazendo uma familiarização como se fosse algo mais familiar, no sentido de que sempre tu vai te sentir, né, pertencente àquele momento da Coca. Então, é a mesma coisa do Zafari Bourbon, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, onde todos os anos, todos os gaúchos esperam a propaganda do final do ano, do Natal deles. Então, é algo que é clássico, né? Que marcas fazem. E a Coca-Cola, eles fizeram essa ação, que muitas pessoas lembram, primeiramente veio da questão do nome, então tinha às vezes aquela parte, do dia do amigo, vou dar uma coquinha no nome do meu colega de trabalho, ou vou dar para um presente de um amigo. Então, depois veio essa questão de nomes como família, amigos, momentos. Então, eles criaram essa campanha para que todos compartilhassem a Coca. Então, por exemplo, eu, Malu, não tomo muita Coca, tomo Pepsi. Então, um amigo meu ia me dar ali uma Pepsi, uma Coca personalizada, eu não ia tomar. Entende? Então, eles atingiram um público para eles que eles nem tinham, né? Alguém que não toma refrigerante, mas com certeza, alguém consumiu, levou para essa pessoa guardar com o nome dela. Então, pensa, foi uma campanha estratégica para te sentir pertencente àquela marca. Todo mundo procurava seu nome. Todo mundo procurava. Nunca achei o meu falando isso. Quero deixar claro isso aqui, se alguém na Coca-Cola... Não, eu também nunca achei meu nome. Malu, nunca achei, tá? Então, Coca, por favor, melhore. Mas, enfim, é algo que faz com que tu te sinta pertencente àquele momento daquela marca, né? Então, é muito bacana de se trazer isso. A pessoa ri é sério, gente, a gente nunca viu mesmo. Outra marca muito bacana, que é a Red Bull. A Red Bull, eles tinham um propósito apenas em vender
o energético, né? Mas com o tempo a Red Bull entrou fortemente nos esportes radicais, né? Então veio aquela questão da Red Bull te dá asas, então eles começaram primeiro com a questão dos saltos em altura ali, que teve, né, paraglider, acho que é o nome, e aí foram indo. Hoje a Red Bull está em inúmeros locais. Fórmula 1, corrida de carro, tem a questão do avião também, que eles fazem aquelas manobras radicais, corridas de moto, tem a questão de corrida também de atletas que fazem corridas maratonas. Então, gente, o que nem eu digo, eles poderiam simplesmente ficar no cantinho deles vendendo a questão do Red Bull, né? Somente. Então, o que eles fizeram? Eles tornaram isso como se fosse uma cultura. Então, trouxeram atletas, pessoas que queriam ter essa questão do esporte radical, e pessoas trouxeram muito isso, eu vi propagandas dos Estados Unidos, como se o Red Bull desse a força, a coragem para eles fazerem aquilo, e tornou isso algo mundial, onde inúmeras pessoas quiseram o patrocínio da Red Bull em seus eventos esportivos. Então, é que nem a gente falou, eles podiam muito bem ficar no cantinho dele, mas eles quiseram ainda mais humanizar isso de uma forma que ali a pessoa está ali no mercado usando uma camiseta da Red Bull, que é o patrocinador do time dela de futebol, ou do time da equipe dela de corrida, enfim, então eles trouxeram isso um pouco mais ampliado e humanizado, né, para a marca deles. Aí, Malu, e a gente vê ali também que a Red Bull, né, todas as marcas, eles têm o quê? Eles têm um senso de comunidade. Uhum. Falei E um grupo, né? É um grupo específico ali, que é a comunidade. Né? Isso aí, e tirando a Coca-Cola, eu acho que é também o Spotify, que eles são mais gerais, Isso. A Red Bull é bem nichado. Só que é um grupo muito grande, porque é difícil hoje uma pessoa não ter um esporte que a Red Bull não patrocine, vamos dizer assim, que ela, né, tem esse grupo de pessoas. Então, pessoal, a questão aqui, mais uma marca, que isso eu acho muito bacana, né? Quem tem Spotify, é muito legal que a Spotify, eles poderiam muito bem simplesmente ser uma plataforma onde fornecem músicas para te escutar. Mas no final do ano, eles têm vamos dizer assim, uma retrospectiva de todo o teu ano, como foi. Quantas músicas tu escutou? Qual foi o artista que tu mais escutou? Quanto tempo tu ficou escutando o Spotify? E eles trazem isso com o teu nome. Oi, Felipe, tudo bem? Vamos mostrar para vocês como foi a sua retrospectiva do ano. Eles fazem uma apresentação para o Felipe. E vai dizer que o Felipe não vai se sentir pertencente àquela empresa? Olha que legal, eles pensaram em mim, quanto tempo eu fiquei aqui, que música que eu escutei. Nossa, eu nem imaginava que a música sei lá, ali da Rihanna, vamos dizer assim, foi a música que eu mais escutei durante o ano. Eu escutei muito também músicas, o ritmo, nossa, eu escutei muito sertanejo, eu escutei muito mais música eletrônica. Eles poderiam muito bem somente ser uma plataforma que tem músicas lá dentro. Mas não, eles optaram por ser outro tipo de plataforma, uma que pensa no seu consumidor, uma que valoriza ele, que ele pode mostrar. O Spotify antigamente não tinha essa questão de compartilhar, hoje ele já tem compartilhado, pode compartilhar a música que tu tá escutando, ela já tá interligada ao teu Instagram, então tu pode puxar a música que tu tá escutando, e tudo que tu tá escutando ao vivo, a pessoa pode ir ali no teu Messenger, ali no direct ali, e olhar o que tu tá escutando toda hora. Então, pense, eles fizeram várias formas da empresa deles ser humanizada de uma forma diferente, porque eles não têm pessoas aqui, Felipe, tudo bem, eu quero te vender Spotify, vamos comprar. Eles não têm ninguém. Todo mundo vem neles automaticamente. Então, que nem eu digo, marcas que pensam em pessoas, para mim, no meu conceito, tem uma visão muito, muito diferente. Eu digo, não tem uma pessoa conversando comigo, mas eu sei que eles pensaram em mim na hora de fazer essa retrospectiva do ano. Então, é um acolhimento diferente, é um marketing diferenciado. E outra coisa, Malu, do Spotify, que também é uma das coisas que a escola pode aplicar, que o que o Spotify oferece, primeiramente, se tu não fechar o plano? O plano gratuito. Eu ia dizer o plano gratuito. Eu fiquei 3 meses com o plano gratuito. E no plano gratuito também tem vai ter a mesma retrospectiva, mas o tempo inteiro eles lançam propaganda. Tá gostando do Spotify? Tá gostando? É que nem aqui a gente brincava, porque agora compartilhamos, a gente fez aqui, cada um tem um plano, fez aqueles família, então cada um tem um, mas antes todo mundo era Spotify, daí a gente brincava. Tá gostando do Spotify gratuito? Daí a gente falava, o Spotify tá me xingando amavelmente, porque eles falavam, né, uma vozinha toda amorosa, mas chegou no ponto que eu não quis mais escutar essa música, né, essa propaganda, e eu assinei. 3 meses eu fiquei ali gratuitamente, e depois eu acabei assinando. Mas primeiro a gente oferece toda a experiência, para te ver como funciona,
e aí depois tu fecha, porque aí tu entende que E é uma full. coisa legal, entendeu? Já É. vai ser tu pode passar as músicas, não é todo, não é, então assim, quando é os cursos pode mostrar um gratuito, por exemplo, mas faz toda aquela experiência. A gente falou, acho que foi numa das lives a gente falou sobre isso, que o aluno gratuito, ele tem que ter as mesmas vantagens que o aluno que paga, né? Paga todo o curso integral, vai ter toda aquela experiência. Então, pensa na experiência, para depois que tu passa toda a experiência deles, eles se convertem em um assinante, num pagante. Então, isso é muito legal. Isso aí. E outra coisa, né, Felipe, que nem a gente está falando, a Spotify, eles têm também essa questão de família. Então, tu pode pegar um grupo de amigos, por exemplo, e vocês colocarem todos juntos. E o valor fica super baixo, se eu não me engano. Acho que agora a assinatura família é 6 pessoas, se não me engano, R$40. Pensa. O valor que tu vai pagar para escutar música e tu pode baixar, quando não tiver internet, tu pode ficar escutando. A Malu tá virando numa propaganda. Eu vou comentar agora. Ai, agora gente, desculpa, eu ia dizer o DC, eu sou o DC agora. Não, estou trazendo exemplos. E acabar nosso conteúdo. Não, eu estou trazendo exemplos de humanização no processo, tá? Não, tá dando propaganda da Spotify. Agora eu vou fazer outra propaganda da empresa aqui. Por favor, que me patrocina, tá? A Ouro Moderno, não sei se vocês conhecem. Enfim, trazer um pouquinho para vocês sobre também a questão da humanização que a Ouro Moderno traz, né? A questão da gamificação foi algo que veio justamente para humanizar mais esse processo. Por quê? Mas é só uma plataforma ali que tem umas pontuações. Gente, não é? A tua escola, ela tem inúmeras possibilidades de trabalhar com a gamificação para humanizar o teu processo. Primeiramente, a questão do premiação, então o aluno ter os coins, fazer aquela troca, como a gente falou, na loja, vai ter essa questão de ele ter um produto físico. Então, ele não vai simplesmente, como eu coloco ali, ele não vai simplesmente sair com o certificado na mão. Ele vai ter outros tipos de premiações e benefícios. A questão do ranking é muito legal. A escola de vocês podem trabalhar o ano inteiro juntando, né, o aluno ali, juntando pontos, porque no final do ano ele seja reconhecido como o melhor aluno da escola. Gente, isso é um processo humanizado, vocês podem trabalhar com isso como essa parte, sabe? Trazer ali, daqui a pouco vocês podem fazer na TV da escola, um ranking do mês, trazer ali os melhores alunos. Isso traz uma familiarização muito bacana. O aluno se sente pertencente àquele movimento, ao que está acontecendo dentro da escola. Então, eu sempre digo, todas as plataformas, elas têm vários ganchos de possibilidades, por exemplo, ali, que nem a gente falou do Spotify, que tem essa questão, né? O Instagram mesmo tem, então, ali a questão do poder compartilhar, agora eles têm aquela questão de a sua vez, então tu pode compartilhar foto e outras pessoas verem as tuas fotos que tu compartilhou, ou seja, ela num ticket de mês, ou uma coisa assim. Então, a Ouro Moderno também trouxe isso para trazer ainda mais essa questão humanizada para a escola de vocês. Como eu falei, mas eu sou EAD, gente. O EAD também pode fazer ali a questão do ranking, colocar no site, no Instagram da escola, mostrar aos alunos, pedir um depoimento dos alunos, eu sou aluno o número 1 do ranking, eu queria falar para vocês como foi para mim chegando, né, no ranking, daí ele falar a experiência dele. Então, pessoal, existem inúmeras possibilidades para trabalhar com essa questão da humanização, seja ela em atendimento, seja ela em recepção de escola, seja ela no atendimento dali com relação ao aluno dentro da sala de aula, seja no pós, onde o aluno já fez sua aula e tem ali a questão da gamificação. Então, a tendência do ano que vem é marketing interno, externo, totalmente focado na humanização. E isso é algo que a gente está vendo, não só estamos falando aqui para vocês, como a gente diz, a gente fez uma pesquisa, mas a gente está vendo, por exemplo, agora a gente estava falando, eu e o Felipe, sobre isso, o Sobral e mais a Júlia, e inúmeros outros influencers dessa parte do digital se juntaram fisicamente para fazer um produto e vender algo diferenciado para os seus consumidores. Eles poderiam muito bem, cada um no seu stream lá, fazer no seu canal e na sua casa fazer. Não, eles se juntaram, se reuniram, fizeram um reality show para justamente fazer um produto novo. Então, pense, todo mundo está indo para esse lado. A visão agora é vocês abrirem esse leque de possibilidades e vocês trabalharem com isso. Seja ela entregando um cartãozinho personalizado na entrada desse aluno, com o nome desse aluno, fulano seja bem-vindo, seja na gamificação, seja no atendimento chamando pelo nome, mas tenham essa questão da humanização pronta para vocês, bem treinada, bem cultural da escola de vocês, porque isso com certeza de inúmeras formas vai fazer diferença na parte aí da venda final.
Ei, Malu, dá o meu último exemplo aqui, minha última participação. Mas pega um exemplo de pessoas de empresas que adaptam, né, a realidade do público e conseguem compreender. Por exemplo, agora no Halloween, o BK, o Burger King, criou uma campanha junto com o Serasa, que tu poderia trocar tu levaria um boleto lá no BK, mostra o boleto, mostra o aplicativo do Serasa e ganha uma batatinha frita. Ou ganha um Uber, não é que eles chamam, né? Então tu poderia trocar, porque fez a parceria com o Serasa, porque eles queriam falar sobre o Halloween de uma maneira diferente. Então a campanha foi que a coisa mais assustadora é estar com o nome sujo, né? A coisa mais assustadora do Halloween seria isso, né? O monstro do Halloween seria esse, tá com o nome sujo. O Serasa monstro do adulto, né? E pegou um público, porque só no Brasil, eu tava vendo a pesquisa aqui agora, são 78 milhões de brasileiros negativados. Então, olha só que sacado que eles tiveram ali de criar um monstro, o BK premiando ali, tu mostrava o boleto, e o Serasa, com certeza, a pessoa tá com o aplicativo do Serasa, o que o Serasa oferece no aplicativo? Desconto, né, a questão para aumentar o score. Então, assim, olha só que jogada que eles tiveram. Então, mas por quê? Porque eles estudaram o público e viram ali uma oportunidade e criaram um senso de comunidade. Então, o brasileiro que estava com o nome negativado, ele se identificou e chegou lá e falou assim, que a gente brinca muito no Brasil, né, que o brasileiro se orgulha das suas próprias tragédias. Então, a pessoa, tô com o nome negativado, mas pelo menos eu vou ganhar um hambúrguer e tal. Mas olha só que jogada de mestre. Mas tudo criando algo pensando na comunidade. E a nossa comunidade dos donos de escola são pessoas que estão procurando a qualificação profissional. Então, investir nessa comunidade é algo que, com tudo que a gente falou, humanização, personalização de atendimento, né, criar esse senso é algo extremamente que vai nos trazer resultados. Muito bom, muito bom. Deixa eu só responder 2 dúvidas ali. O Jorge está falando sobre o IA para atendimento de lead. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma assim até a Joana agora respondeu ali que tem uma bem humanizada. Então, talvez no grupo ali ele pode lançar essa discussão para o pessoal sugerir. E tem uma outra pergunta sobre a gamificação do método presencial. Realmente está dando um pouquinho mais de trabalho do esperado, mas já vai ser lançado agora. Eu acredito que a início agora da segunda quinzena do mês a gente já vai lançar o método presencial com a gamificação, assim como o EAD. Tá bom? Então, a Joana já falou que vai colocar lá no grupo. Malu, Felipe, quer encerrar sua participação aí antes da gente encerrar a live? Sim. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao Lisiano, né, por sempre estar aí apoiando nós, fazendo essa live que ela acontece todas as semanas. Que nem a gente fala, é sempre um desafio ter os assuntos, falar do novo para vocês, porque a gente sabe o quanto que é desafiador, não só para dono de escola, mas também para quem está por trás, trazer assuntos que fazem a diferença no dia a dia na escola de vocês. E também façam movimentos positivos para que vocês possam também melhorar cada vez mais, seja o atendimento, seja a entrega do produto, seja, enfim, né, o que vocês têm a oferecer da escola. Agradecer aí o Felipe pela possibilidade também aí que abriu de hoje conversar, porque nossa live foi pré-feriado, que sexta-feira foi feriado aqui, então a gente se organizou para fazer hoje essa live. Esperávamos até que ia conseguir, né, faltar conteúdo e no final sobrou conteúdo e vamos colocar para vocês. Então, foi muito positiva, muito bacana. Agradeço mesmo a todos aí pela oportunidade de ouvir também um pouco de nós, saber também um pouco de vocês o que está acontecendo, as dúvidas, as ideias. E é isso. Até semana que vem. É isso aí. Gente, então, muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado pelo Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Malu, pelo apoio de sempre. Semana que vem estamos aqui, então, terça-feira, com o nosso compromisso marcado para aprender, para falar, para fazer publicidade igual a Malu também, mas tudo certo. Então tá, gente. Muito obrigado. Vou deixar o meu @ aqui para vocês, quem quiser. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.